Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aí para mais uma videoaula sobre reprodução em vertebrados. Vamos ver como é que vamos caracterizar alguns processos reprodutivos dentro do grupo dos vertebrados. Ok? Então, precisamos identificar quais são os grupos de vertebrados que nós temos. Formando o grupo dos vertebrados, nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então vamos caracterizar aí o processo reprodutivo dentro de cada um desses grupos, certo? Mas antes disso, a gente precisa entender o que é reprodução. Dentro do grupo dos vertebrados, a reprodução ela acontece de maneira sexuada. O que é uma reprodução sexuada? É aquela reprodução onde ocorre o encontro entre gametas. Gameta masculino fecundando o gameta feminino. Tá? Então, ocorreu esse encontro, nós temos aí uma reprodução sexuada. Então, tanto para peixes, quanto para anfíbios, quanto para répteis, aves e mamíferos, a reprodução ela vai acontecer sexuadamente, certo? Falando dos peixes, inicialmente, a gente tem aí organismos onde a fecundação ela é externa, na sua grande maioria, certo? Ou seja, tanto o macho quanto a fêmea liberam seus gametas na água, tá? Só que também existem alguns casos de reprodução sexuada, de fecundação interna, desculpem, onde o macho deposita o gameta masculino, os espermatozoides, dentro do corpo da fêmea. Com relação ao desenvolvimento, os peixes eles podem apresentar 3 tipos: desenvolvimento e reprodução. Os peixes podem ser ovovivíparos, são aqueles em que o ovo ele fica dentro do corpo da fêmea, certo? Até os filhotes eclodirem. Tá? Então ocorre o desenvolvimento do ovo, mas o ovo ele fica dentro do corpo da fêmea. Os peixes eles podem ser ovíparos, aqueles que colocam ovos, tá? E os peixes eles podem ser também do tipo vivíparos, ou seja, não produzem ovos, dão à luz aos filhotes totalmente formados, certo? Com relação aos anfíbios, a exemplo aqui do grupo dos anuros, dos sapos, rãs e pererecas, a gente vai ter uma reprodução sexuada com fecundação externa. Notem na imagem que a gente tem espermatozoide e óvulos sendo liberados na água, certo? Vai ocorrer a fecundação, desenvolvimento do embrião, certo? E eclosão ali do ovo, da primeira fase desenvolvimento ali do organismo, do animal, que são aí os girinos. Então esses girinos, que são as larvas, vão sofrendo metamorfose, vão desenvolvendo seus apêndices, até completar o ciclo e se tornar um indivíduo adulto. Uma característica bem interessante dentro dos anfíbios, especificamente o grupo dos anuros, é que a fêmea ela vai ser maior do que o macho, tá? Então vai ser bem nítido isso dentro de anfíbios. O desenvolvimento, a necessidade do ambiente aquático para a reprodução, ainda encontrado dentro de anfíbios, está principalmente pela estrutura do ovo. O ovo ele é apenas formado por uma cápsula gelatinosa que precisa estar em um ambiente hidratado, em um ambiente úmido, para que ele consiga garantir ali o desenvolvimento do embrião. Por isso que precisa do ambiente aquático para se reproduzir. Diferentemente dos répteis. A partir dos répteis a gente vai ter o desenvolvimento do ovo amniótico. O ovo amniótico é um ovo que já consegue sobreviver a temperaturas mais elevadas, um ovo que consegue sobreviver no ambiente terrestre. Então a gente já vai ter aí uma independência do ambiente aquático para reproduzir,
falando de vertebrados, tá? Então, além da casca, certo? Que é a estrutura aí, uma casca mais rígida, que garantiu o desenvolvimento do ovo no ambiente terrestre. A gente vai ter uma série de outras estruturas, como o saco vitelínico, certo? Que vai nutrir o embrião que é o próprio indivíduo ali que vai se desenvolver, né? O alantoide, como uma estrutura, uma espécie de bolsa que vem guardar os restos metabólicos desse embrião, certo? A gente vai ter o córeo, que vai ser uma espécie de proteção para o animal, tá? Uma membrana protetora. E a casca, que vai ser outra proteção, né? Contra perca de água, contra temperaturas elevadas. Então a reprodução dos répteis, de uma forma geral, vai acontecer sexuadamente e com fecundação interna. Tá? Então é preciso do encontro de macho e fêmea, e macho depositando os ovos dentro do corpo da fêmea. Ok? Com relação às aves, que é o próximo grupo de vertebrados, a gente vai ter organismos ovíparos, né, assim como os répteis, que ocorre a postura dos ovos. A fecundação ela é interna, só que uma característica bem interessante que a gente vai encontrar aqui nas aves é o processo que antecede a reprodução, que a gente chama de coorte. Né? A coorte ali é toda essa dança que a gente fala para o acasalamento. Então, cria-se um ritual antes do acasalamento, onde o macho, geralmente, ele, para conquistar a fêmea, ele faz uma dança característica da sua espécie, ele mostra todos os seus atributos, a coloração das penas e tudo mais, para tentar atrair essa fêmea, certo? Para a reprodução. Outra característica que a gente nota aqui nessa mesma imagem, né, são duas aves da mesma espécie, mas com colorações distintas. A gente chama isso de dimorfismo sexual. Né? O macho apresenta um padrão de coloração e a fêmea apresenta outro. Geralmente o macho vai apresentar essas cores mais vibrantes, né, que é para aí ser o mais atrativo possível no período reprodutivo para a fêmea. Tá? E outra característica que a gente encontra também dentro das aves é o que a gente chama de cuidado parental, né, que é o cuidado com a prole, cuidado com os filhotes, que é as aves, que surgiu nas aves, né, e que perdura aí para alguns grupos de mamíferos. Né? No nosso caso, por exemplo, nós apresentamos esse cuidado parental, cuidado com a prole até um certo estágio do desenvolvimento. Né? Então isso vem surgir aí a partir das aves. E o último grupo de vertebrados são os mamíferos. Os mamíferos vão apresentar uma reprodução sexuada, com fecundação interna, certo? Só que nós vamos destacar 3 grupos de mamíferos quando se fala de reprodução. O grupo dos placentários, são o grupo dos organismos que apresentam a placenta, certo? O grupo dos monotremados, certo? Que são os mamíferos que colocam ovos. Sim, mamíferos colocam ovos, tá? Como a gente já viu ano passado. São um grupo aí dos ornitorrincos e das équinas. E o grupo dos marsupiais, né? Exemplo do canguru, que apresenta essa espécie de bolsa aqui, onde o filhote, o embrião, ele conclui o seu desenvolvimento. Né? Os marsupiais eles apresentam uma placenta, mas é uma placenta, digamos que simples, né? Não suporta, não garante todo o desenvolvimento do embrião. Então, parte do desenvolvimento embrionário acontece na placenta, outra parte acontece no marsúpio, que é essa bolsa. Tá? Enquanto que aqui nos placentários a placenta já é desenvolvida, já é evoluída o suficiente para garantir aí todo o desenvolvimento do embrião. Tá? E no caso aqui dos ornitorrincos e équinas, são os únicos mamíferos que colocam aí, que ainda
continuaram a postura de ovos para o desenvolvimento embrionário, certo? Então, pessoal, foi só para a gente dar uma conferida aí nas formas de reprodução, em características reprodutivas que os vertebrados apresentam, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, é só entrar em contato que a gente vai conversando para construir conhecimento, certo? Um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.